Estamos de volta com o Mais Saudável e ó, eu tô cheia de dúvida, tenho certeza que você também. Então manda aí a sua perguntinha pra gente que ainda dá tempo, tá, gente? Ó, 019-3871-9620. Agora, pra gente fechar um pouco o assunto glúten, lactose, enfim, primeiro eu quero saber de você, Serafim, o seguinte, eu tenho certeza que o seu consultório deve estar lotado e muitas dessas pessoas que chegam lá falam assim, ai, doutor Serafim, eu quero que o senhor me faça uma dieta bem balanceada, bem equilibrada, mas, por favor, me tire o glúten e a lactose, porque eu escutei de uma amiga que isso não faz bem, que não é legal, sem saber ou não até se essa pessoa é celíaca ou se ela é intolerante ou tem alergia. Enfim, e aí como é que você conduz? Veja bem, Cissá, o importante é que o nutricionista, ele exerce o papel, primeiramente, de atender a sua necessidade biológica. Eu preciso atender às suas necessidades para carboidrato, para proteína, para as vitaminas, para os minerais. Dentro desse aspecto, não tem porquê, se você tem um estilo de vida ao qual você consome o leite, você consome o pão, eu, por si só, tomar uma conduta de executar essa exclusão, por mais que o paciente peça. É claro que nós como profissionais, né, nós temos, como eu disse, respeitar a individualidade biológica de cada um, né? Mas, dentro de um rol de alimentos que nós temos, por que você também vai deixar de consumir alguns alimentos específicos se você não é intolerante, se você não tem alergia? Então, isso não é vantagem. E, de certa forma, também não é fácil. As pessoas falam, não vou mais consumir o glúten, não vou mais consumir a proteína do leite. Não é fácil você executar essa exclusão. Por quê? Porque o alimento ele está diretamente envolvido com os aspectos sociais, com a vida social. Mas no final de semana, aquela pizza. Né? Mas eu vou confessar a vocês aqui e a você que está me assistindo. Eu, durante muito tempo, não sou celíaca. Fui no modismo mesmo, durante muito tempo eu não consumi nada com glúten, enfim, senti um bem-estar? Senti, porque o glúten, às vezes ele me dava um peso, algo que eu sentia um estufamento, então eu fui retirando aos pouquinhos, mas assim, eu não deixei totalmente, sabe? Eu não deixei 100% de comer. Alguma coisa eu introduzi, uma massinha, uma pizza no final de semana, mas é isso que eu quero dizer assim, as pessoas por modismo acabam. No meu caso, eu retirei o glúten de livre e espontânea vontade, não é correto, não é certo, você tem que procurar um médico, o médico tem que te auxiliar, um nutricionista tem que estar junto com você, mas eu tirei aquela coisa, aquele papo de academia, sinceramente, o glúten foi por papo de academia. Agora, eu posso vir a desencadear uma intolerância ao glúten? Faz tanto tempo que eu não como. E se eu começar a comer, eu posso criar um quadro alérgico ou de intolerância? Alérgico não, porque você teria a doença celíaca. Mas ao de intolerância, sim. Por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda a introdução de alimentos com glúten por volta do 7º mês. Por quê? Porque se eu jogar para depois de um ano, posso ter problema. Por exemplo, intolerância ao glúten, quem ingere muito, como você falou, distende, sente pesada, pode inchar um pouquinho, pode dar umas dores, pode dar um mal-estar, pode dar tontura, pode dar formigamento. Tem gente que tem tanto sintoma que vive em médico e às vezes é a ingestão excessiva do glúten. Ele gera uma intolerância por ser uma macromolécula, mas não que você tem que excluir. Tudo que é extremo não é bom. Não é legal. Então falar, eu vou tirar isso da minha vida para sempre, eu vou tirar o glúten para sempre, isso não é bom. Qual que é a melhor dieta que existe? Arroz, feijão, carninha e legume. É verdade. Ué, né? Então, às comida vezes... de verdade, né? Comida de verdade, comida da avó. Da avó, exatamente. Por exemplo, o leite, criança, a senhora como pediatra, posso dar um iogurte para uma criança a partir de que idade? Tem alguma idade? Tem sim. A Sociedade Brasileira de Pediatria determina que a ingestão de iogurtes Petit Suisse acima de 2 anos de idade. Ou seja, uma criança de 6 meses não é para tomar um iogurte. Não é para tomar. Por quê?
Porque a quantidade de leite é muito grande no iogurte. Se eu não posso ingerir de forma geral para uma criança pequena macromoléculas em quantidade, eu não devo dar um iogurte. E os iogurtes que tem corante, que tem conservante? Então, às vezes você pergunta para uma mãe, até quando você deu leite materno? Até 1 ano. Então, você não deu nenhuma mamadeira até 1 ano? Não. Pergunta se ela deu iogurte. Deu com 6 meses. Mas que parte que a mãe não entendeu quando o pediatra disse que não era para dar até 2 anos? Exatamente. Né? Que parte você não entendeu? Não é para dar. Mas o que eu mando de lanche? Ué, não tem banana em casa? Não tem maçã? É verdade. Agora, doutora, tem uma pergunta aqui que eu acho que você pode ajudar a Elizabeth Regina. Elizabeth Regina de Campinas. Elizabeth, um beijo para você. Obrigada pela participação, viu? Ela pergunta aqui, ó, mudança de clima pode causar asma? Pode. A asma pode ser desencadeada por mudança de temperatura. É mais comum do calor para o frio do que do frio para o calor. Mas tem asmáticos que classicamente têm a crise no verão, mas a grande maioria tem no frio. E a gente, inclusive, recomenda que crianças asmáticas não façam futebol de final de tarde, no inverno, nada, porque correr no ar frio, o ar frio por si só rompe mastócito, que é uma célula que libera histamina, e a histamina é a que desencadeia, que dá o start. Então, correr no frio e mudanças climáticas pode dar, além do exercício físico. Ela está perguntando isso, a atividade física ajuda o asmático? Não, atividade física ajuda, natação é o melhor exercício para o asmático, para a expansão pulmonar e tal. Mas o exercício físico ajuda, mas alguns asmáticos têm crise com exercício físico. Asma induzida por exercício. Aí tem remédio preventivo, específicos, para a gente medicar o asmático. Agora vamos falar um pouquinho do choque anafilático, gente. Choque anafilático. Muita gente fala, ninguém, mais uma vez, e muita gente não sabe o que é. O que é o choque anafilático? Eu posso falar assim que o choque anafilático é o extremo de um processo alérgico, onde o corpo não está aguentando mais e ele vai gritar e vai... Não, eu acho que... Resumindo mesmo. O choque anafilático é uma reação alérgica exagerada, intensa e muito rápida. Uma reação alérgica, quando ela é disparada, ela começa de 1 a 5 minutos e se prolonga. Né? Em 2, 3 horas acontecem umas coisas, em 8 horas acontece outra e você vai ficando com sua manifestação alérgica. Agora, o choque anafilático é o quê? É aquele alimento ou aquilo que deu o choque, por exemplo, a picada de abelha pode dar choque anafilático. E um camarão... Anestesia. Anestesia é um determinado fármaco que desencadeou. O que acontece quando você rompe células, os mastócitos, células que dão alergia? Liberam substâncias que dão fechamento de brônquio, que dão aumento de extravasamento de sangue pelo vaso. Então, o que acontece? A pessoa tem falta de ar abrupta, tem um choque chamado choque anafilático, que é a anafilaxia, o quadro máximo de alergia. Então, tudo que vai se manifestando, às vezes, uma urticária, ao longo de dias, no choque anafilático, abruptamente, o seu coração para. Isso pode levar à morte, né? Vai à morte. E é isso, é por isso que a gente fez esse programa. Agora, não hoje. é porque você não aguentou mais, é porque aquilo em você foi muito abrupto e intenso e entrou em choque. Obrigada pela participação, doutora Fátima. Obrigada, doutor Serafim. Obrigado, Cícero, e espero que você tenha gostado do nosso programa, tenha esclarecido, tenha tirado as dúvidas. E amanhã a gente vai falar sobre um envelhecimento saudável. Sim, como cuidar aí da alimentação, dos olhos, da alma, porque é isso que a gente quer passar para você todos os dias aqui. Um sentimento bom, um sentimento maravilhoso. E eu quero terminar o programa de hoje, o feriado, e colocar você para refletir com essa frase aqui, ó, do Bob Marley, que eu adoro. A sua presença sempre tem que ser notada. Sabe por quê? Desculpa, gente, que a sua presença seja notada e a sua falta seja cada vez mais sentida, tá bom? Um beijo, uma boa tarde, fiquem com Deus, que o manto de Nossa Senhora te honre de bênção.